Oi gente, bom dia, tudo bem? Então, continuando as nossas aulas sobre fitogeografia do Brasil, agora nós vamos ver os outros biomas, né, relacionados a essa fitogeografia brasileira. Então, aula 7 e 8 de Biologia B, tá? Do terceiro ano. Então, nós já vimos Amazônia, floresta, Mata Atlântica, já vimos, que mais? Mata de araucária, né? Então, nós já vimos alguns exemplos de bioma. Vamos continuar agora. Então, o segundo maior bioma do Brasil, atrás apenas da floresta amazônica, é o Cerrado, tá? Então, o Cerrado é considerado a savana brasileira e é um dos biomas que tem características mais marcantes, tá? Quais são essas características, tá? Primeiro, a localização aqui, ó, na região de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, algumas regiões de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e pega um pouco do Tocantins também, tá? As características são árvores esparsas, ou seja, tem uma árvore e aí dá uma distância, tem uma outra árvore, são intercaladas por herbáceas, por gramíneas, certo? Com troncos retorcidos, essa eu acho que é uma das principais características, né, diagnósticas do bioma. Cascas grossas, folhas espessas, o solo é ácido, tá? Então vamos por partes. Por exemplo, por que esse cerrado, né, tem essas características tão marcantes? Uma das características principais são as queimadas naturais. E todas essas que eu já citei aqui, em relação à forma do tronco, à espessura de casca, a formato de folhas, estão relacionados com essas queimadas, porque o tronco tortuoso, né, é resultado do processo dessa queimada. Isso do processo físico, né, de queimada mesmo do tronco, e também porque essas tortuosidades formam locais de deposição de água e aumenta a absorção, né, a retenção de água por essas plantas, né, através desse tronco. A casca grossa, ou seja, a presença de um suber, né, que é a região da casca formada por células mortas cada vez mais espessa, faz com que haja uma proteção maior das estruturas internas do caule, ou seja, das células vivas, tá? Então, essa espessura mais grossa da casca também é uma adaptação ao fogo, certo? Então, outra característica é um solo ácido e areno-argiloso. Esse solo ele é ácido por causa da riqueza de alumínio nesses locais, ok? Então, podem ter uma estação seca de 5 a 7 meses e tem uma alta temperatura, tá? Então, ó, quais são as características de vegetação, né? Então, aqui, ó, pau-terra, lobeira, ipê amarelo, piquizeiro, né, é uma das árvores típicas de cerrado. Em relação aos animais, né, então nós temos aqui, ó, tamanduá, tatu-bola, capivara, anta, então tem uma riqueza bem grande também. Aqui eu coloquei o exemplo, né, da vegetação, então aqui eu mostrando as árvores esparsas, alternadas, intercaladas por vegetação herbácea e rasteira, né? Alta quantidade de cupinzeiros também é uma característica do cerrado, e aqui as queimadas naturais e os galhos das plantas tortuosos, certo? Então, aqui tem alguns dos exemplos da ação do fogo. Então, esses troncos tortos, como eu já falei, são efeitos, né, são adaptações e resultados desse efeito do fogo, né, por causa das mortes sucessivas de gemas terminais e do brotamento de gemas laterais. Então, eles começam a crescer mais
lateralmente, mas de formas tortuosas, que também ajuda na retenção de água. São cobertos por uma cortiça grossa, no caso o suber. Então aqui, ó, eu tenho o exemplo do suber, ó. As folhas, elas também são coriáceas, ou seja, elas têm uma espessura da epiderme bem grande e ricas também em parênquimas de retenção de água, certo? Então, parênquimas aeríferos para poder reter a maior quantidade de água possível. Outra característica é que as folhas, elas são pequenas, né? Então, elas precisam reter a água, então evitar a perda excessiva de água através de processo de transpiração. Elas são pequenas e as raízes dessas árvores, elas são profundas, já que elas precisam pegar a água o mais profundamente possível, tá? Então, aqui alguns exemplos da fauna, né? O urutaú, que é uma ave, né? Que aqui ela tá bem camuflada. A sussuarana, o lobo-guará, tamanduá-bandeira. Então, todos são exemplos de fauna, da fauna riquíssima e também do cerrado, tá? A caatinga tem características muito semelhantes às características do cerrado. É o nosso semiárido, tá? É também chamado de mata branca. Essa caatinga aqui, ó, né, fica mais nessa região, né, na região mais nordeste do país. Tem características de abundância de plantas, como os cactos, xique-xique, né, que é um das espécies típicas, né, da caatinga. Tem altas temperaturas, chuvas escassas, né? No caso, a caatinga é o oposto da Amazônia. A Amazônia chove muito e tem muita quantidade de disponibilidade de água. A caatinga, e é um solo infértil, né, ou pouco fértil. A caatinga, ela já tem secas prolongadas, que podem durar anos, por exemplo, né? Então, tem uma pluviosidade muito baixa, altas temperaturas, mas em contrapartida tem o solo mais fértil de todos os biomas brasileiros, né? Então, quando chove, esse ambiente, ele muda totalmente, passa daquele ambiente, daquela imagem de ambiente ressequido, né, sem vida, para um ambiente totalmente verde, totalmente vivo, certo? Então, ó, tem essas características. A caatinga tem duas regiões que a gente chama de agreste, né, que é próximo ao mar, com maior umidade, vegetação mais alta e densa, e tem o sertão, que tem características mais do interior, né, mais seco, com vegetação mais ressequida, com galhos secos, ou seja, que sofre mais com esses períodos de seca prolongada, tá? Então aqui, ó, vegetação típica, né? Mandacaru, xique-xique, umbu, pau-ferro, juazeiro, né? Barrigudeira, tem esses representantes. As características específicas das vegetações são principalmente folhas pequenas e com cutícula espessa, né? Então, folha pequena porque reduz taxa de fotossíntese, reduz taxa de transpiração. A cutícula é uma camada serosa que fica em cima dessa folha. Então, essa cutícula espessa, ela evita a desidratação, tá? Então, são adaptações para reter essa água. Outra adaptação das folhas são essas folhas serem cada vez menores e modificadas em espinhos. Os cactos, por exemplo, né, tem muitos espinhos, então são folhas modificadas. Além disso, possui raízes profundas, número reduzido de estômatos, e esses estômatos, eles são localizados em câmaras, né, para poder diminuir a perda de vapor de água, né? Além disso, essas plantas, elas possuem no parênquima, principalmente do caule, uma quantidade de espaços, né, que são, por exemplo, os aerênquimas, né, aerênquimas e
parênquimas aquíferos, tá? Para poder reter essa quantidade, armazenar essa quantidade de água nesse caule. Aí aqui nós temos alguns exemplos, né? Característica aqui, ó, plantas caducifólias, né? Que elas caem também essas folhas, né? Xique-xique, a palma, que inclusive a palma serve como alimentação tanto para o gado quanto para o próprio sertanejo, e o mandacaru. Então tem as vegetações típicas. Já em relação à fauna, temos o tatu-peba, jiboia, cutia, a famosa asa branca, né, que virou símbolo da caatinga, né, em canções famosas brasileiras, tá? Então, em relação a características mais de vegetação, restam aqui, ó, eu coloquei um dado que restam 50% da vegetação original, e ocorre o processo de desertificação no sertão, né? Por exemplo, no sertão de Seridó, que é no Rio Grande do Norte, e Piauí também, tá? Então passam por esses processos. O outro bioma é o Pantanal. O Pantanal, ele é chamado de planície inundável ou planície alagada, tá? Por essa característica de apresentar essas inundações, né? Nas cheias do Rio Paraguai, do Rio Paraná, aliás, né? Essas regiões, elas inundam, né? E aí tem principalmente riqueza de espécies de anfíbios, de aves e de répteis, tá? Então, apresentando essa flora característica. Essa fauna característica. Uma das características é solo com rápida clivagem de nutrientes, justamente por causa dessa mudança e desses períodos de inundação, tá? Então, aqui, ó, exemplos da vegetação, ó, vegetação higrófila, tá? Aqui, ó, rica em parênquimas aqui, ó, de reserva de ar, principalmente, né? Reserva de ar aqui, né? Outros exemplos de fauna aqui, ó, muitas espécies de aves, o tuiuiu, que é a espécie símbolo do Pantanal, né? Sucuri do Pantanal, jacaré, arara vermelha, arara azul também, que é uma das representantes. E o Pantanal também é uma faixa de transição, tá? Então também é representante de ecótone, tá? Não tanto quanto a Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais é um ecótone, né? É uma área de transição completa. Essa Mata dos Cocais, ó, engloba Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, e está entre as confluências da Amazônia, da Caatinga e do Cerrado também, tá? Então, sofre influência desses três importantes biomas brasileiros. A principal característica da Mata dos Cocais é a presença das palmeiras, principalmente, né, que são as mais importantes desse bioma, são babaçu, buriti e a carnaúba. Essas três espécies, elas têm importância não só ecológica para esse bioma, mas também importância econômica, porque as comunidades tradicionais que vivem nesses locais utilizam dessas palmeiras ou dos produtos, né, vegetais fornecidos por essas espécies como método de sobrevivência, tanto para a alimentação, para a construção de casas, quanto para o aumento de renda, por exemplo, né? O buriti para fazer doces, para fazer artesanato, o babaçu, onde se utiliza tudo da planta, né? Desde das sementes, as palhas, ao tronco, né? Então, são espécies que têm grande importância ecológica e socioeconômica, tá? Então, é um ponto muito importante em relação a esse bioma em específico, certo? Aqui nós temos os exemplos, né? Então, buriti,
babaçu, a carnaúba, né? A característica de ser um ecótone, então uma faixa de transição. E aqui nós temos, só para a gente entender um pouquinho mais o que é esse ecótone, então eu tenho 2 biomas aqui e a faixa de transição ou a interseção entre esses biomas representa o meu ecótone. E aí esse ecótone ou essa faixa de transição, ela sofre influência dos 2 biomas, né, que é com os quais ela interage, certo? O outro bioma é o pampa ou os campos sulinos, né? Antes considerado como pampas, hoje a classificação é como campos sulinos, tá? Então esses campos sulinos estão mais na região sul do país, então aqui ó, bem na pontinha do sul, então predominância de gramíneas, né? Predominância também da pecuária extensiva, né? Uma das características desse local. Solo é fértil, pouco espesso, né? Então, eventualmente são encontradas regiões com arbustos, que é o que eles chamam, né, de campos sujos e campos limpos. Então, vamos dizer que sejam as divisões, né? Os campos sujos são regiões onde há vegetação mais alta. Os campos limpos são aqueles onde há vegetação mais rasteira, mais baixa, certo? E tem as regiões também de matas ripárias, né, que estão às beiras ou matas ciliares, né, às margens dos rios. Uma observação em relação a esse bioma é que ele sofre influência direta da transpiração, né, e da pluviosidade da Amazônia, porque toda essa transpiração que ocorre nessa região, ela migra para essa região dos pampas, né? Originalmente, naturalmente, por causa da localização, né, da latitude desse bioma, naturalmente ele tenderia a ser um deserto. Mas por causa desses rios suspensos, né, dessa umidade, dessas características aqui trazidas proporcionadas pela Amazônia, né, essa umidade fica nessa região e aí impede, né, ou favorece a não desertificação. Só que há alguns locais nas regiões de campos sulinos que já estão passando por processo de desertificação. Por que isso acontece? Primeiro, pela já característica natural. Segundo, porque a pecuária extensiva desenvolvida nessa região favorece a formação da desertificação, né? Uma vez que a criação de gado, né? Então o gado pisa naquele capim, né? Naquelas gramíneas e faz com que mate essas espécies e torne essas espécies não consigam novamente germinar, né? Então isso vai gerando essa desertificação do solo, essa pouca fertilidade do solo e todos os agregados, né? Todas as características agregadas que vêm com elas, certo? Então, muito importante essas características. Então aqui nós temos uma imagem geral, né, dos pampas, o quero-quero, o guaxinim brasileiro, que também são espécies típicas desse bioma, tá? Então, aqui a gente conclui as fitogeografias e fitofisionomias, né, do país, né, caracterizando esses biomas, e espero que vocês tenham gostado. Beijo, até a próxima aula.